Alienação parental. Você sabe o que é? No mês de agosto deste ano de 2020, completará 10 anos a Lei de Alienação Parental no Brasil. Ainda é algo desconhecido da maior parte do público. Vou explicar neste vídeo os aspectos psicológicos da alienação parental. É importante primeiro lembrar que quando você se casa, você não casa apenas com a pessoa que você escolheu, mas você casa com toda a família dela. Por que disso? Porque a alienação parental ela pode ser praticada por qualquer membro da família. Tios, avós, primos e amigos próximos de ambas as partes. A alienação parental é a campanha de desmoralização feita por um genitor em relação ao outro, praticado por aquele que detém a guarda, geralmente a mulher. É utilizada uma verdadeira técnica de tortura psicológica no filho, para que esse passe a odiar e desprezar, na maior parte das vezes, o pai. Desta maneira, o afastamento é uma consequência natural. Isso é feito como forma de vingança após a separação. Por não se conformar com a separação, a criança é usada como arma para machucar o outro. O desejo de que o outro se torne feliz é tão forte que a pessoa utiliza do filho como meio de retaliação, pois nada pior do que ser odiado pela sua própria prole. As consequências para as crianças são devastadoras e muitas vezes irreversíveis, causando transtorno psicológico para o resto da vida. Gardner é o maior estudioso sobre alienação parental, ele criou o termo síndrome de alienação parental. Porém, essa síndrome ainda não está catalogada como uma doença mental. Por quê? Porque os danos a longo prazo ainda estão sendo pesquisados, ainda estão sendo estudados. O nosso trabalho, enquanto perito psicólogo, consiste na realização de entrevistas individuais ou conjuntas, com a possibilidade de aplicação de testes quando necessário. Para que os testes? Isso é feito com o intuito, primeiro, de avaliar a existência e a extensão do dano na criança, bem como avaliar também a estrutura de personalidade de todos os membros da família envolvidos, onde será averiguado a existência de falsas memórias implantadas na criança. O que são falsas memórias? Vou explicar melhor. As pessoas que alienam apresentam sentimentos destrutivos de ódio, ciúmes excessivos, superproteção em relação aos filhos, sem empatia nenhuma, são egoístas. Essas pessoas são capazes de implantar falsas memórias negativas no filho em relação ao outro genitor, gerando ainda mais repúdio na criança em relação ao que está de fora, sendo então o afastamento algo inevitável que vai ocorrer. A implantação das falsas memórias é feita de modo rotineiro, consiste num processo sistemático em que o genitor alienante conta para crianças fatos e sugere acontecimentos, induzindo a vítima a acreditar em algo como se realmente tivesse acontecido. Porém, a criança lembra sensações e impressões de momentos que jamais existiram, o que torna o trabalho, então, do perito psicólogo muito delicado. Os efeitos aversivos e maléficos provocados pela alienação parental variam conforme a idade da criança, o temperamento dessa criança, o nível de maturidade psicológica. Junto a isso, temos que levar em conta também o grau de influência emocional que a criança sofre perante o indivíduo alienante. A criança, então, passa por alienação. Em um primeiro momento, ela vai sentir uma angústia muito forte. E vários sintomas, como agressividade em diferentes ambientes. Ele fica agressivo na escola, na rua, com os irmãos. Passa por inibição, timidez, vergonha, medo de se expor. Medos fóbicos, medo do escuro, medo de multidão, medo de animais, alguns tiques nervosos que podem se assemelhar aí a algumas manias, urinar na cama depois que ele já passou dessa fase,
perda de apetite, disfunções de sono com terror noturno, ou seja, os pesadelos, acorda assustado, apresenta bruxismo, ranger dos dentes, para além de outras somatizações, e sempre com bloqueios de aprendizagem. Se atentem a isso. Dentre as várias outras sintomatologias, a criança fica com a visão de que o mundo se fundamenta em dois opostos. Ou é bom ou é mal. Ou seja, ele fica com a visão maniqueísta da vida. E ao ser privado do contato com os seus genitores, perde também o modelo de identificação de um dos pais. Sendo assim, a criança pode ser atingida por consequências mais sérias, como uma depressão crônica, desespero, transtornos de identidade e de imagem, incapacidade de adaptação geral, sentimento de culpa, desorganização, comportamento hostil, podendo chegar a casos mais graves de envolvimento com entorpecentes, violência e futuramente até mesmo praticar o suicídio. Então, peço a vocês que estão em processo de separação, não façam de seu filho uma arma contra o outro, pois os efeitos para a saúde mental da criança são irreversíveis muitas vezes e imprevisíveis.